Olá, alunos, tudo bom? Vamos lá estudar o capítulo 1 e o capítulo 2. O capítulo 1 vai falar dos números naturais e o capítulo 2 das operações com os números naturais. Então, prestem atenção. Após o vídeo, vocês têm um tempo para fazer as perguntas e a gente vai trabalhando lá no WhatsApp sobre as questões e as resoluções de cada capítulo. Com isso, eu tenho o capítulo 1, que ele fala dos números naturais. Esses números naturais, como vocês bem sabem, faz parte do seu dia a dia. Tudo que você faz no dia a dia é composto de algum número natural. É composto de algum tipo de resolução daquele número natural. Então, no nosso dia a dia e na natureza, os números naturais, eles são muito úteis, em especial para expressar registros de contagem. Aí eu tenho como exemplo a da aula anterior que eu falei sobre um pastor que tem o seu rebanho, e esse rebanho ele faz a contagem através de algumas pedras que ele leva em seu bolso. A quantidade de pedras pequenas que ele tem no bolso é a quantidade do rebanho que ele está guiando para o pasto ou guiando para a sua casa, e assim por diante. Composto a isso, eu tenho uma sequência numérica. Essa sequência numérica ela é de ordem crescente. Ela vai aumentar mais uma unidade para cada número. Com isso, forma-se a sequência numérica. Então, essa sequência numérica, ele tem esse exemplo aqui. 0, 1. Quando eu acrescento mais uma unidade, fica 2. Quando eu acrescento mais outra unidade, fica 3. Quando eu acrescento mais outra, fica 4. E assim por diante. É uma forma que vocês sabem e vocês já desenvolveram no ano anterior, e vocês sabem fazer essa sequência dos números naturais. Mas é uma forma bacana também de trazer para vocês à tona essa sequência e informar para vocês os números pares e os números ímpares dessa sequência. Os números pares eu tenho 0, 2, 4, 6, 8, 10 e assim por diante. Ou seja, o que é um número par? O número par é aquele número que eu posso dividir em 2, que essa divisão me dá um número inteiro, não me dá um número quebrado ou uma fração, ok? Apesar que as frações também darão um número inteiro. Mas os números pares é o que eu posso dividir por 2, me dando um número inteiro. E a sequência de números ímpares, eu tenho 1, 3, 5, 7, 9, só a sequência do 1 ao 10. Mas a sequência, tanto nos números pares ou sequência dos números ímpares, são sequências que os pares são infinitos e os ímpares são finitos. Ok? Então saibam isso. Passando para o próximo, eu tenho uma reta numérica, que vocês já também tiveram um conhecimento da reta numérica. Se eu dou um passo à frente na reta numérica, então eu estou contando a reta numérica através de cada unidade. Como exemplo aí, eu tenho essa régua numérica com espaçamento de 4 casas ou 4 unidades. Exemplo, do 0 até o 4, eu tenho 4 unidades a mais depois do 0. Da mesma consequência, eu tenho do 4 até o 8, com mais 4 unidades. E à frente também, do 8 para o 12, com mais 4 unidades. E assim, consequentemente. Certo? Passando, vamos para a comparação de números naturais. Para que eu possa comparar esses números naturais, eu tenho, na sequência de números naturais, podemos comparar 2 ou mais números naturais. Por isso, podemos também usar a reta numérica. Na reta numérica,
observamos que quanto mais à direita fica a representação do número, maior é ele. É como se fosse a sequência de números naturais. Sempre à direita dessa sequência dos números naturais, eles aumentam, eles ganham mais uma unidade e assim por diante. Aí vamos observar e comparar esses números dessa reta. Eu tenho 200, mais à frente tenho 500, mais à frente eu tenho 1.100. Consequentemente, aqui, nesse traço dessa régua, eu ganhei mais 100, aqui mais 100. Com isso eu tenho 200, aqui 300, aqui 400 e 500. E assim por diante até chegar no 1.100. Pela posição da reta, podemos notar que 200 é menor que 500. Ou seja, observem esse símbolo aqui. É o símbolo que na aula anterior eu coloquei como exercício para vocês. Então, esse símbolo representa essa parte fechada do símbolo, indica que esse número é menor do que o outro número. Essa parte aberta do símbolo simboliza que esse número é maior do que esse número. E assim por diante. Então, eu tenho 200 menor do que 500. Se o 500 tivesse do outro lado, tivesse aqui e aqui o 200, esse símbolo seria invertido, que é o que a gente vai ver mais à frente. Então, eu tenho 500 é menor do que 1.100. Como eu tenho aqui, 500 é menor do que 1.100. Logo, podemos escrever esses três números em ordem crescente, do menor para o maior. 200 menor do que 500, 500 menor do que 1.100. Ou na sequência decrescente. Observem, falei do símbolo. A parte aberta do símbolo está para o número maior. Então, se eu estou no decrescente, 1.100 é maior do que 500. 500 é maior do que 200 e assim por diante. Correção da atividade do capítulo 1. Veja no próximo vídeo, tá certo?